Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando ossos do neurocrânio, em especial o osso occipital. Lembrando que os ossos da cabeça, eles têm como divisão o neurocrânio e o esqueleto da face. Esta aula é sobre o neurocrânio. A parte conceitual, sempre é importante dar esta revisada antes de começar a elencar os elementos anatômicos do occipital, que o neurocrânio é formado pelo conjunto dos ossos do crânio e fornece um invólucro importante para as meninges encefálicas, né? Protegem o cérebro e são partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos, tá? E o crânio possui uma porção de abóboda e uma porção de base do crânio. Nesta vista anterior e neste slide, a gente está mostrando uma vista anterior e a relação dos 8 ossos do neurocrânio. Esta aula é sobre o occipital. O occipital, ele é um osso ímpar, né, e posterior, por isso que nesta imagem anterior eu não visualizo o occipital, pela seguinte razão: o occipital é o osso posterior do nosso neurocrânio. Na vista anterior nós não visualizamos, já na vista lateral nós conseguimos visualizar o nosso osso occipital. Então, nesta vista lateral, nós conseguimos ver de forma bem visível o occipital, a sua articulação com o parietal em verde e com o temporal em vermelho. Nesse corte mediano, nós visualizamos aqui a nossa porção de occipital, né, a sua articulação lá com o parietal e a sua articulação com o temporal. Visualizamos que os elementos que nós vamos ver a seguir, que são as fossas, a importância do occipital como osso para alojar partes do cérebro. Na vista superior da abóboda ou do calvário, da calvária do crânio, a gente visualiza lá posterior o nosso occipital, formando aqui a nossa sutura lambidoide, né? E a nossa lambda, que é o nosso ponto craniométrico, que é a junção do occipital com os dois parietais. Na porção inferior, na vista inferior do crânio, né, a gente visualiza com bastante facilidade o nosso osso occipital. E aí tem um elemento importante, um grande buraco, um grande forame, que é o forame magno, que nós vamos depois descrever ele para vocês, e o que passa e o que transita dentro desse forame magno, que é uma grande abertura oval que nós temos no occipital. Na base do crânio, nós também estamos visualizando aqui novamente o nosso forame, forame oval, e as fossas cerebrais e cerebelares que eu vou ter no nosso occipital. Agora sim, passamos a descrever o occipital, os seus elementos anatômicos. A primeira informação importante é que o occipital ele se divide em 2 partes. Uma porção de escama, como vocês estão visualizando aqui, e ao lado, logo abaixo dessa porção da escama, nós temos a nossa porção basilar, onde vai ter elementos importantes que nós passamos a seguir a descrever. Então, o occipital, ele divide em escama e porção basilar. O que eu vou ter na face externa da escama? O primeiro elemento, tocando a região posterior com a ponta dos dedos, eu posso encontrar uma saliência. Esta saliência tem como nome a protuberância occipital externa. E essa protuberância occipital externa vai ser local de fixação de músculos, entre eles o trapézio, que é o grande músculo superficial do dorso. Ele vai se fixar nessa protuberância
occipital externa. Logo a seguir eu vou ter linhas, 3 linhas, a linha nucal suprema, a linha nucal superior, que está lateral à protuberância occipital externa, e a linha nucal inferior. Estas 3 linhas são o quê? Locais de inserções, principalmente a nucal superior e a nucal inferior, é o local de inserção dos músculos suboccipitais, que é o músculo profundo da região do pescoço, que estão logo inferior ao osso occipital. Nós vamos ter as inserções nas linhas nucais superior e inferior de músculos como o oblíquo superior, o reto posterior maior da cabeça. O que eu tenho na porção basilar, né, da vista externa, da face externa do osso occipital? O primeiro elemento são os côndilos, né? Os côndilos occipitais, que têm forma de oval, que parece uma sola de sapato, e se articulam com a primeira vértebra cervical, o atlas. Então, esta articulação, com a primeira vértebra, se dá nestes côndilos do occipital. Aqui a gente pode mostrar um vídeo para vocês, mostrando a articulação do atlas com o occipital, a articulação atlanto-occipital. Lá vocês estão vendo uma rotação do atlas sobre a segunda vértebra, que é o axis, e observem aqui a articulação dos côndilos do occipital com a face articular superior do nosso atlas. E o outro elemento importante que nós temos na porção basilar é o forame magno, essa grande abertura oval que dá passagem à medula oblonga, que é a parte do tronco encefálico, lá em especial do bulbo, e suas membranas, as meninges. Passa também líquor, nervo, artérias, veias e ligamentos. São estruturas que vão passar por esse forame magno. Aqui nós mostramos onde está esse forame magno, o nível que está o forame magno. Então aqui está o nosso bulbo, ó. Nosso bulbo, que é parte do tronco encefálico, né? Mesencéfalo, ponte, bulbo. A ponte ainda está a nível de divisão dentro da nossa caixa encefálica, e o bulbo está transitando entre a caixa encefálica e o canal vertebral, por estar passando por esse forame magno. Na vista interna, agora delimitando novamente a nossa escama, a porção de escama, o que eu vou ter? Eu vou ter as fossas occipitais superiores ou fossas cerebrais. Nessas fossas eu vou estar alojando a porção do lobo occipital, a parte do cérebro posterior, que é o lobo occipital, está alojado, está protegido nessas fossas occipitais superiores ou fossas cerebrais, né, de ambos os lados. Abaixo eu tenho as fossas occipitais inferiores ou fossas cerebelares, porque nestas fossas vai estar o nosso cerebelo, nosso hemisfério cerebelar de um lado e o hemisfério cerebelar do outro lado, protegido pelo nosso osso occipital, porque este elemento anatômico aqui, o cerebelo, está ocupando essa fossa occipital inferior. Depois eu vou ter o sulco do seio transverso, que eu vou ter aqui, que é um elemento que fica entre a nossa fossa occipital superior e a nossa fossa occipital inferior, e aqui vai estar armazenando, alojando o seio transverso, que é um seio que se estuda quando se estuda o cérebro, e o sulco do seio sagital. Também eu vou ter o seio sagital superior, que é um elemento que está superior à foice do cérebro, que cruza toda a nossa estrutura de crânio e vai ter aqui o seu ponto de passagem no nosso osso occipital. E na porção
base, de basilar do occipital, o único elemento que a gente vai descrever é o canal do nervo hipoglosso. É uma pequena escavação, né, lá inferior ao côndilo occipital, que dá a saída ao nervo hipoglosso. Lembrando que o nervo hipoglosso é o 12º par craniano, e também por esse canal do hipoglosso é a entrada do ramo meníngeo da artéria faríngea ascendente, que é uma artéria também importante que vai penetrar na estrutura de crânio pelo canal do hipoglosso. Esta é as referências bibliográficas que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado vocês na compreensão dos elementos anatômicos do nosso occipital. O nosso muito obrigado e até a próxima aula.